Boas novas, o Evangelho Jesus é o Evangelho. Bom, perfeito e agradável dia, aí estão meus dados, caso você precise falar comigo, pedido de oração, em nome de Jesus. Participar do nosso grupo de missão online, através do WhatsApp. Hoje vamos abordar sobre um tema muito interessante, que é boas novas na Bíblia. E por que boas novas? Porque vemos um Deus de amor que se aproxima, resgata a humanidade através de Jesus Cristo. O autor de Hebreus nos lembra que o plano de salvação de Deus é pessoal, sacrificial e redentor. Em Hebreus 2, do 10 ao 18, revela que Jesus, o autor da nossa salvação, tornou-se humano, sofreu e morreu para destruir o poder da morte, nos libertar do pecado e medo. Jesus, nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, nos ajuda nas fraquezas. Através de sua humanidade, fomos trazidos para a família de Deus. Guarde isso aí na sua mente, no seu coração. Sumo sacerdote, Jesus, sumo sacerdote, misericordioso e fiel, nos ajuda nas fraquezas. Qual o propósito de abordarmos esse tema das boas novas? É mostrar que o Evangelho ele é pessoal, ele é transformador e é a esperança do mundo. Em Romanos capítulo 1, do 1 ao 16, Paulo destaca 3 verdades. O Evangelho é o plano de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para salvar e o Evangelho é a esperança do mundo. E nós vamos estar meditando sobre esses 3 temas aqui. Ok? Essas 3 verdades. Primeiro, o Evangelho é o plano de Deus. A palavra grega kalomínima ou kalaneia significa boa mensagem ou boas novas. É o anúncio da salvação através de Jesus Cristo. O plano de Deus foi ocultado em sua sabedoria e revelado através de seu Filho. Romanos 5,8 declara: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso mostra que a sua vida eterna é pessoal para Deus, portanto, deve ser pessoal para você. Paulo proclama com ousadia em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Através do Evangelho, a justiça de Deus é revelada, a salvação requer fé, da palavra grega pisti, que significa empistocine, confiar. Também nos chama a reconhecer e fugir da ira de Deus, seu julgamento justo contra o pecado. Em Romanos 1:17 a 19 contrasta a justiça e a ira de Deus. A humanidade suprime a verdade. Mas o poder de Deus e a natureza divina de Deus são claramente vistos, de modo que ninguém tem desculpa. O sangue de Jesus justifica, protege e resgata os crentes do julgamento, cumprindo a profecia de Isaías 53:5. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho chama os crentes a viver em santidade, a andar em obediência, gratidão e propósito transformado. O Evangelho é a esperança do mundo. Quando o pecado separou a humanidade de Deus e mergulhou o mundo em trevas espirituais, nenhum sistema moral ou esforço humano pôde preencher o abismo. Jesus tornou-se a luz para o mundo em trevas, transformando o desespero em direção e restaurando o relacionamento com o Pai. Por meio de sua morte e ressurreição, o perdão foi tornado possível e o reino de Deus, de justiça, paz e relacionamento, foi restaurado. Jesus derrotou o poder da morte, da culpa, do medo e do mal, oferecendo uma esperança viva, eterna, inabalável e enraizada no amor. O Evangelho é a esperança do mundo, e como que essa esperança do mundo, que é o Evangelho, nos chama? Sim, o Evangelho chama os crentes para quê? Para que Deus está querendo que nós nos coloquemos através dessa esperança para o mundo?
Primeiro você tem que ter motivo de grande alegria ao passar por diversas provações. Lá em Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, nos mostra a importância de passarmos por provações. Porque veja bem, nós estamos num mundo corrompido, um mundo onde as pessoas estão mergulhadas nas trevas, na descrença, com ausência de Deus, cheias de pecado. E nós que conhecemos a Jesus agora, estamos sendo santificados através dele, ao passarmos por provações, Deus nos justifica, porque nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Deus nos livra das provações, fazendo com que nós passemos por tribulações leves, momentâneas, diferente daqueles que verdadeiramente não conhecem a Jesus, não têm acesso a Jesus, não estão debaixo do Evangelho, que é as boas novas, eles estão sem esperança. Por isso, quando você está passando por provações, tenha grande alegria, exulte de alegria, porque depois da provação você será justificado e o mundo verá a glória de Deus manifestada na sua vida através dessa provação. Porque somente Deus pode nos livrar do mal. Na oração do Pai Nosso nós lemos lá, livra-nos do mal. Então Deus é o único capaz de nos livrar do mal. E nós não tínhamos acesso a Deus para nos livrar do mal, porque o pecado nos separava de Deus. Jesus morreu por nós para nos ligar e conectar novamente a Deus. E também para que nós possamos ser santificados através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem Jesus, você nunca conseguiria isso, nós nunca conseguiríamos isso. Então, quando você passa por uma provação, por uma coisa muito difícil, algo impossível, você tem que ter alegria, porque depois disso, Deus vai te honrar, vai te justificar, e o mundo verá isso. O mundo verá a mão poderosa de Deus agindo na tua vida. Amém? Esse é o primeiro. O segundo é para que você se torne testemunha que pregam o evangelho e arrependimento e faça discípulo de todas as nações. Muitas vezes nós queremos dar testemunho de Jesus somente nas palavras, falando da Bíblia, falando da palavra, pregando a palavra. E Deus está nos chamando também para sermos testemunhas, além da palavra, pela vivência, pela experiência. Deus quer te colocar em situação, permitir que você passe por situações para que você dê testemunho de que Ele é poderoso. Dê testemunho de que Ele é um Deus do impossível. Ele não é como os deuses aí na terra criados. Então, em nome de Jesus, o único propósito de você passar por provações e você vencer essas provações através do sacrifício de Jesus são as boas novas, que é o testemunho que Jesus nos dá, é que você possa ter esperança e viver essa esperança através do poder de Deus e dar esperança para as pessoas à sua volta. Você precisa começar a pregar o arrependimento das pessoas, para que elas possam ser libertas dos pecados. Você precisa começar a ensinar as pessoas sobre o que é realmente as boas novas, quem é Jesus Cristo e o que Jesus vai fazer na vida dela, ela aceitando a Jesus e andando debaixo da direção de Jesus. Você vai fazer discípulos em nome de Jesus. O terceiro é você não se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Em Romanos 1,16 fala isso. Por quê? Porque muitas vezes, ao passar por tribulações, ao passar por provações, o que nós fazemos? Nós nos calamos. Nós ficamos quietos, com medo, achando que não vamos conseguir vencer essa situação, porque não temos fé suficiente para acreditar que Deus é poderoso para nos tirar dessa situação com o poder dele e com a glória dele. E nós deixamos de falar do Evangelho das Boas Novas. Nós deixamos de dar glória a Deus em meio às provações e tribulações, para que as pessoas possam ver, depois que revivermos o milagre, que nós verdadeiramente não temos vergonha. Não somos tímidos. Porque quando você não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, você experimenta o poder. O poder da salvação na sua vida, o poder da libertação na sua vida, o poder da cura na sua vida e também evangeliza as pessoas à sua volta, porque você não está tendo vergonha. Quinto, aguardar a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador. Em Tito 2,13 fala isso. Muitas vezes nós não temos a paciência para esperar no Senhor, né?
Esperar com paciência é um dom. Você tem que pedir para Deus. Muitas vezes nós olhamos para a luta, olhamos para a situação e sabendo que temos a Jesus Cristo, que temos essa boa nova, que é Jesus que nos conecta ao Pai, que nos conecta ao Espírito Santo, nós não conseguimos acalmar o nosso coração, acalmar os nossos pensamentos, porque nós estamos focados na luta, nós estamos focados na dificuldade que estamos passando, nós estamos focados na enfermidade, na situação financeira, nós estamos focados naquilo que está acontecendo no mundo e o mundo está passando, e nós não aguardamos com paciência essa gloriosa manifestação de Deus para nos livrar disso. E nós sermos realmente justificados diante das pessoas e elas reconhecerem que nós temos um Deus que é real, um Deus que é vivo, um Deus que é grande e é poderoso, um Deus que nos salva de toda e qualquer situação através do seu infinito poder. Em nome de Jesus. Essa esperança precisa tomar conta na sua vida. Por quê? Porque você vai evangelizar as pessoas através disso. E aqueles que são incrédulos, que ainda têm dificuldade de acreditar no Senhor, o Evangelho está te oferecendo um convite. O Evangelho está te convidando para que você possa verdadeiramente crer no poder das boas novas através de Jesus Cristo. Porque quando você era pecador, Cristo morreu por você. Você lembra que Cristo morreu por você? Você não conhecia Jesus, você não sabia quem era Jesus, você não conhecia a palavra de Deus, mas Deus morreu por você. Agora é a vez de você começar a fazer com que as pessoas também creiam. Ajudar essas pessoas que não creem a crerem, porque elas estão ainda no pecado. E Deus quer também manifestar sobre a vida deles essa esperança de que também morreu por eles, em nome de Jesus. Você precisa saber que não há salvação em nenhum outro nome, não adianta você tentar buscar em outros nomes. Tantas religiões criam aí deuses, criam outros nomes, dizendo que vai resolver o problema das pessoas, que vai solucionar, mas não acontece, porque somente em Jesus, no Filho de Deus que morreu por você, somente nele há salvação. Não adianta clamar por outro nome nessa terra, você vai perder em nome de Jesus. Você precisa também agora aceitar essa reconciliação. Muitas vezes você está tão chafurdado no pecado, você está tão cheio de coisas malignas na sua vida, você está vendo o mundo se afundar no pecado, mas você não aceita essa reconciliação que Jesus fez ao morrer por você na cruz, para que você possa realmente, através de Jesus, através dessa reconciliação que ele ofereceu, você possa se aproximar do Pai e ser liberto. Você possa se aproximar do Pai e ser santificado, e possa ser livre dessas amarras que o diabo colocou na tua vida, que as trevas te levou a viver. Você precisa aceitar essa reconciliação através de Jesus. Para de ficar resistindo ao que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Em Colossenses 1, 20 e 22, leia lá. Vamos para a conclusão. Você vai entender que sem o Evangelho, você vai viver algo na sua vida. E com o Evangelho, você com certeza vai viver algo na sua vida. Sem o Evangelho de Jesus, você não vai ter poder de Deus. Sem o Evangelho, que é Jesus das boas novas, você não vai ter salvação. Você não vai ter a justiça de Deus, você não vai ter relacionamento, você não vai ter a graça, você não vai ter esperança, você não vai ter verdade, você não vai ter boas novas, você não vai ter perdão, você não vai ter forças, você não vai ter paz, você não vai ter eternidade com o Criador. Agora, com o Evangelho, você vai ter poder de Deus, você vai ter salvação, você vai ter a justiça de Deus, você vai ter um relacionamento com Deus, você vai ter a graça, você vai ter a esperança, você vai ter a verdade, você vai ter boas novas, você vai ter perdão, você vai ter forças, você vai ter paz, você vai ter a eternidade com o Criador. Em Romanos 1,16, Paulo declara: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Através do Evangelho, Deus revela a sua justiça e nos convida a um relacionamento baseado na graça, não na culpa, baseado no poder, não na fraqueza, baseado na esperança, não no desespero,
Então o Evangelho, Jesus, é verdadeiramente as boas novas, pois é o plano de Deus, o poder de Deus e a única esperança do mundo. Amém? Jesus está te convidando através da morte dele para vir sentar-se com ele à mesa. Deus quer trabalhar na sua vida, quer transformar a sua vida, quer fazer com que você possa realmente ser alguém que quando o mundo olhar vai falar, esse daí tem Deus de verdade. Deus age na vida dele, esse Deus que ele adora existe, esse Deus que ele adora é real, esse Deus que ele adora traz verdadeiramente uma vida cheia de impossíveis, cheia da manifestação da glória de Deus. Amém? Tire proveito das boas novas. Eu quero desejar para você um bom, perfeito e agradável dia. Está meus dados, caso você precise de oração ou você precise falar comigo. Também tem um link para missões online que eu estou fazendo em nome de Jesus. Amém? Vem conosco, vem conosco. Jesus, boas novas.